E aí, aqui é o Node e imagine só. Desde muito jovem, Kevin sempre foi um garoto interessado em curiosidades históricas, o que sempre o fez ser considerado um garoto inadequado para sua idade. Graças ao seu péssimo desempenho nos esportes e sua falta de habilidade social, Kevin não consegue fazer amigos na escola e passa a maior parte do tempo lendo seus livros de história sozinho. Certo dia, enquanto estuda a anatomia dos mutantes que viveram na Terra milhares de anos atrás, o menino escuta um barulho vindo de dentro do seu guarda-roupas, mas ele acredita que aquele som é apenas fruto de sua imaginação e decide ignorá-lo. Porém, na noite seguinte, quando está em seu quarto, Kevin sente um terremoto e de repente o guarda-roupas começa a se mover. Apavorado, o garoto decide abri-lo e fica surpreso ao encontrar um mundo inteiro dentro do seu armário. Imediatamente ele caminha em direção à praia e começa a ser perseguido por um grupo de soldados. Depois de quase ser atingido por uma flecha, Kevin percebe que sua vida está em perigo e corre de volta para o seu guarda-roupa. Por sorte, o jovem consegue chegar ao seu quarto em segurança, mas é seguido por um guerreiro que também estava fugindo dos caçadores. Assustado, Kevin corre para avisar aos seus pais de que há um guerreiro viking em seu quarto, mas eles não dão atenção ao que o garoto tem a dizer, pois acreditam que tudo não passou de um sonho. Ao retornar para o quarto, o jovem percebe que o seu guarda-roupas voltou ao normal, mas de repente a parede se abre e o viking segue o seu caminho pela floresta. Quando percebe que aquela é a sua chance de viver uma aventura histórica, Kevin não pensa duas vezes antes de ir atrás do guerreiro, mas nesse instante o seu quarto volta ao normal e ele dá de cara com a parede. Depois desse dia, todas as noites o menino observa o seu guarda-roupas na esperança de ter uma nova oportunidade de voltar ao passado. Então, numa madrugada, o seu desejo se realiza e o armário começa a tremer. De repente, um grupo de pessoas sai de dentro dele e quando se depara com Kevin, Penélope e sua equipe ficam apavorados, pois acreditam que foram encontrados pelo Ser Supremo. Porém, quando o menino acende as luzes, os intrusos percebem que ele é apenas uma criança e, com a ajuda de um mapa, começam a planejar os próximos passos de sua fuga. Nesse momento, as portas do guarda-roupa se abrem e enormes feixes de luz saem de dentro delas. Enquanto tentam se esconder, todos escutam a voz do Ser Supremo, ordenando que eles devolvam o mapa. Então, Bitterleg derruba a parede e consegue abrir uma saída para que os seus amigos possam escapar. Ao ver a criatura luminosa se aproximando, Kevin decide pular atrás deles e escorrega em alta velocidade até chegar ao navio. Enquanto tenta se convencer de que aquilo é apenas um sonho, o garoto percebe que está no ano de 1810, no meio de uma batalha entre Madame Chung e a Marinha Britânica. De repente, o navio começa a ser bombardeado e o grupo se esconde dentro de um armazém. Ao olhar o mapa, o Idiot afirma que há um portal a 80 quilômetros dali, e se eles conseguirem chegar lá, serão transportados para o ano 1200 a.C. Nesse momento, Kevin percebe que aquele não é um mapa qualquer, mas sim uma tabela celestial de anomalias e portais que levam a todas as dimensões, permitindo que Penélope e seus amigos viajem por todo o universo. Durante a conversa entre o garoto e os viajantes do tempo, Madame Chung aparece e ordena que os seus homens eliminem os intrusos. Porém, quando percebe que Kevin pode ajudá-la a vencer aquela guerra, a mulher decide escutá-lo e ordena que os marinheiros mudem o curso da navegação. Grata pela contribuição daquele jovem, Madame Chung o convida para ser o seu conselheiro, mas ele decide seguir viagem com os bandidos do tempo. Após atravessar o portal, Penélope pergunta para Kevin como eles podem encontrar o tesouro que estão procurando, pois acredita que o menino é capaz de prever o futuro. E logo avista o Stonehenge sendo construído. Nesse instante, o jovem fica radiante de alegria, pois sempre quis saber o motivo daqueles monumentos terem sido construídos. Agora que tem a chance de perguntar diretamente aos prisioneiros, Kevin não perde tempo e descobre que, originalmente, aquele lugar foi projetado para ser um local de cerimônia de grandes eventos. Quando descobre a verdade, o menino fica frustrado e vai se juntar ao restante da equipe. Enquanto todos estão sentados ao redor da fogueira,
Kevin pergunta o motivo deles estarem sendo perseguidos por aquelas cabeças gigantes. Nesse momento, Penélope revela que o Ser Supremo era seu chefe, porém ela e seus amigos decidiram traí-lo e roubaram o mapa, pois não queriam mais seguir as ordens da entidade. Beralege convence os seus amigos a levar Kevin de volta para casa na manhã seguinte. Enquanto isso, Pure Evil recebe a notícia de que o mapa celestial foi roubado e ordena que Daemon envie Fienna para encontrar o artefato antes que o Ser Supremo consiga pegá-lo de volta. Na manhã seguinte, assim que o sol nasce, Kevin e os seus novos amigos atravessam um portal que acabou de se formar entre as rochas e são enviados para a cidade de Troia. O plano de Penélope é roubar o cavalo de Troia para somá-lo à sua coleção de tesouros históricos, mas logo percebe que o objeto é grande demais para ser roubado. Sendo assim, ela decide ir para o próximo destino e o Idiot revela que o portal mais próximo está dentro da cidade de Troia. Segundo Kevin, a única forma de entrar lá é se escondendo dentro do cavalo de madeira. Então o menino convence os gregos a permitir que ele e sua equipe se escondam junto com eles. Porém, naquela noite, em vez de levar o cavalo para dentro da cidade, os troianos decidiram queimá-lo. No entanto, antes que a estátua de madeira fosse destruída, o rei aparece e ordena que seus homens apaguem o fogo, pois fica impressionado com a beleza daquela obra de arte. Após entrarem na cidade, os bandidos do tempo decidem se separar para roubar alguns souvenirs antes de atravessar o portal. Enquanto esperam seus amigos retornarem, Kevin conhece Cassandra, a vidente, e a mulher afirma que ele será alguém muito importante no futuro. Segundo ela, o garoto deve permanecer ao lado de Penélope e sua equipe, pois irá ajudá-los a salvar o universo. Após ouvir as palavras de Cassandra, Kevin se despede e vai ao encontro dos seus amigos para que eles possam levá-lo de volta para casa. Porém, ao atravessar o portal, o grupo não é enviado para 2024, mas sim para 50 mil anos no passado, época em que os Neandertais ainda viviam na Terra. Segundo o Idiot, eles estão em Bingley, na Inglaterra, mas precisam viajar para o futuro para conseguirem devolver Kevin para sua família. Sendo assim, o grupo decide fazer uma nova tentativa de viagem no tempo e vão parar no meio de uma floresta. Enquanto observa aquele lugar desconhecido, Kevin descobre que o grupo está no México durante o período clássico maia. Ao tentar chegar no portal mais próximo, Penélope e sua equipe são encurralados pelos maias. Porém, para sua surpresa, o grupo se mostra ser muito amigável e convida os forasteiros para conhecer a rainha. Quando chega ao castelo, o grupo é recebido pela rainha Saki Cook, que os convida para um jantar. Enquanto os funcionários preparam a refeição, Penélope ordena que todos se dividam para observar as riquezas do palácio e descobrir o que vale a pena roubar. Durante o banquete, cada integrante do grupo aproveita a oportunidade para interrogar os membros daquela tribo. Mas tudo que Kevin consegue pensar é que sua equipe está em perigo, pois os maias são famosos por realizar sacrifícios humanos. Convicto de que o ritual acontecerá em breve, o jovem tenta convencer os seus amigos a irem embora, mas é ignorado, pois Penélope só pensa em encontrar um tesouro para roubar. Naquela tarde, a rainha Saki Cook leva os seus visitantes para conhecer o museu, onde estão guardados os itens mais valiosos de sua tribo. Porém, ao chegar lá, os bandidos do tempo descobrem que a única peça realmente valiosa é a rã esculpida em uma pedra de jade, e Penélope não pensa duas vezes antes de roubá-la. No entanto, ela é interrompida por Kevin, que afirma que se eles continuarem ali, logo serão eliminados em um ritual de sacrifício. Quando percebe que o garoto pode estar certo, Penélope corre para avisar o restante da equipe e vai buscar Jude para que todos possam fugir. Depois de alguns minutos correndo pela floresta, a equipe se depara com um penhasco e Beralege tenta usar um cipó para chegar ao outro lado, mas a corda não é grande o suficiente para ajudá-lo a atravessar. Como não tem para onde fugir, a equipe acaba sendo cercada mais uma vez e é obrigada a seguir os maias até o templo. Ao chegar lá, Alto se oferece como oferenda para o sacrifício e implora que Saki Cook poupe a vida dos seus amigos. Porém, para o alívio de todos, a rainha afirma que só os levou até lá para observar o pôr do sol. E Kevin descobre que as informações que leu no Wikipedia não são verdadeiras,
pois os maias afirmam que não fazem sacrifícios humanos. No entanto, aquela tribo é extremamente rígida com invasores e ladrões, os quais eles punem sem nenhuma misericórdia. Quando descobrem que os maias têm o costume de remover a cabeça dos bandidos, Penélope e sua equipe agradecem a hospitalidade, mas afirmam que precisam ir embora. Nesse momento, o príncipe começa a desconfiar que eles tenham roubado algo do seu povo e ordena que os guardas os revistem. Porém, ao investigar a bolsa de Penélope, tudo que o soldado encontra é um abacate. Então a rainha permite que os forasteiros sigam seu caminho. Ao anoitecer, os bandidos do tempo encontram um portal, mas para acessá-los eles precisam pular de um penhasco. Depois de fazer isso, eles finalmente conseguem chegar à cidade de Bingley, na Inglaterra, no ano de 2024, exatamente um segundo depois de saírem. Nesse momento, Percival informa Fienna sobre a localização dos ladrões, que estão com o mapa, e ordena que ela vá buscá-lo. Ao entrar no quarto, os bandidos do tempo descobrem que o Ser Supremo ainda está ali, e se escondem até que ele vá embora. Enquanto isso, Kevin se despede dos seus novos amigos, e agradece a todos eles por permitir que ele vivesse aquelas incríveis aventuras. De repente, o senhor e a senhora Haddock escutam alguém batendo a porta, e são brutalmente eliminados por Fienna, que usa sua visão laser para transformá-los em pedras. Quando escuta os gritos de seus pais, Kevin desce as escadas rapidamente e descobre que eles foram totalmente queimados. Nesse instante, o grupo avista Fienna se aproximando pela janela e corre de volta para o quarto. Enquanto o Idiot tenta abrir um portal para tirar os seus amigos dali, Kevin tenta digerir a notícia de que os seus pais estão mortos. Então pede a ajuda dos bandidos do tempo para voltar ao passado e salvá-los. Sabendo que o menino será eliminado se permanecer ali, Penélope decide levá-lo junto com o restante do grupo. Enquanto isso, Saffron está em seu quarto ouvindo música e nem desconfia que os seus pais acabaram de ser eliminados. Quando Fienna entra no quarto de Kevin, ela percebe que os bandidos do tempo conseguiram fugir com o mapa e fica furiosa por ter falhado em sua missão. Enquanto isso, o Ser Supremo, que na verdade possui uma aparência humanoide, tenta pensar em um plano para pegar o seu mapa de volta o quanto antes, pois descobriu que os bandidos estão viajando sem fechar os portais. Isso é um grande problema, pois segundo ele, um portal aberto pode acarretar grandes desastres, como anacronismos, paradoxos e anomalias temporais. Pela manhã, após se arrumar para ir à escola, Saffron desce as escadas para tomar o seu café da manhã, mas não encontra os seus pais. Curiosa para descobrir o que houve com eles, a jovem caminha até o quarto do seu irmão e, ao abrir o guarda-roupas, se depara com dois homens dentro de um barco. Sem entender o que está acontecendo, Saffron decide fechar as portas e, quando as abre novamente, percebe que tudo voltou ao normal. Porém, de repente, as paredes do quarto começam a tremer. Nesse momento, Kevin e seus amigos estão numa floresta procurando algo para comer, e o garoto encontra um fóssil de dinossauro. Em seguida, Berleg revela que encontrou ovos gigantes para o café da manhã e começa a se perguntar que tipo de animal seria capaz de botar um ovo daquele tamanho. De repente, um pterodátilo se aproxima e, ao vê-lo, o homem devolve os seus ovos com muito cuidado. Porém, isso não é suficiente para livrá-lo do ataque da ave gigante. Após levar uma baita surra do animal, Berleg e seus amigos decidem fugir. Porém, Kevin acaba ficando para trás, pois se recusa a abandonar o fóssil de Triceratops. Durante a fuga, os bandidos do tempo encontram um portal e pulam dentro do lago para fugir do predador. Por sorte, todos conseguem escapar com vida do ataque e caem em cima de uma casa de madeira. Para cobrir o estrago, Penélope entrega um objeto de ouro para a proprietária e segue caminho junto com sua equipe. Na tentativa de descobrir onde estão, os viajantes caminham por um vilarejo da Idade Média e são confundidos com bruxos. Porém, quando veem o crânio do Triceratops, os moradores acreditam que aquela é a cabeça de um dragão, e os bandidos do tempo passam a ser considerados heróis. Após convidá-los para um jantar, o prefeito pede ajuda daqueles corajosos guerreiros para deter o xerife sanguinário, que está extorquindo a população daquela cidade. Depois de descobrir que terão que lutar contra um exército fortemente armado, Penélope e seu grupo decidem fugir para a
floresta. Porém, nessa hora, os soldados inimigos aparecem. Graças ao prefeito, o exército descobre que aquele grupo pretendia iniciar uma rebelião e decide levar todos eles como prisioneiros. Naquela tarde, os bandidos do tempo são levados para conhecer o xerife de Nottingham e descobrem que ele só recebeu este cargo porque ficou famoso por eliminar um dragão. Porém, ao ver a cabeça que o homem carrega como troféu, Kevin logo percebe que aquele é o crânio de um animal qualquer com chifres falsos e desmascara o farsante na frente de todos. Furioso, o xerife ordena que todos os membros daquele grupo sejam atacados, e enquanto isso, Saffron está procurando por seus pais. Ao entrar no quarto do seu irmão, a garota foi enviada para o navio da Madame Chung e pergunta se ela sabe o paradeiro de Kevin. Quando retorna para a cela junto com seus amigos, Beralig percebe que precisa fazer algo para tentar escapar, senão toda a sua equipe será eliminada. Como é o mais forte do grupo, o grandalhão consegue se soltar das correntes e liberta junto com seu bando uma mulher que foi presa por ser acusada de bruxaria. Naquela noite, os bandidos do tempo conseguem retornar para a aldeia para pegar os seus pertences e são recebidos pelo prefeito. Nesse momento, Penélope revela que o xerife pretende incendiar aquele vilarejo e Kevin consegue convencer os seus amigos a ajudar aquelas pessoas. Ao amanhecer, quando o xerife e seu exército chegam à aldeia, Penélope finge ser uma bruxa e afirma ter enfeitiçado todos os moradores. No entanto, o homem não acredita que ela seja uma feiticeira de verdade, então Kevin afirma que irá aprisionar todos os soldados dentro da tela do seu celular. Nesse momento, o xerife rouba o telefone das mãos do garoto e ordena que os guardas amarrem todos eles numa fogueira. Porém, Penélope, Beralig e Widget conseguem escapar e dizem que vão buscar reforços para ajudá-los a resgatar os seus amigos. Minutos antes do incêndio começar, Kevin consegue convencer os soldados a não destruir o vilarejo, pois se todos eles se rebelarem, o xerife tirano perderá todo o seu poder. Após libertar os prisioneiros, o general e seu exército vão atrás do xerife e toda a aldeia é poupada. Alguns dias depois, Penélope e o restante da equipe retornam e revelam que não conseguiram recrutar nenhum guerreiro para ajudá-los no resgate. No entanto, a boa notícia é que o Widget agora sabe como usar melhor o mapa celestial e está mais perto de descobrir como levar Kevin ao passado para que ele possa salvar os seus pais. Nesse momento, Beralig revela que trouxe alguns ovos de dinossauro para alimentar os aldeões. O que ele não imaginava é que foi seguido pelo pterodátilo. Quando um dos filhotes nasce, o dinossauro aparece e devora o general. Ao ver a criatura, os moradores do vilarejo a confundem com um dragão e fogem desesperados. Furioso por seus ovos terem sido roubados, o animal começa a destruir toda a aldeia, e durante o ataque os bandidos do tempo decidem fugir. Após atravessar o portal indicado pela Madame Chung, Saffron vai parar na cidade de Troia, e Fiena sente o cheiro da garota. Por sorte, Saffron consegue chegar ao próximo portal antes de ser encontrada pela demônio, e vai parar no Japão, no ano 1200 depois de Cristo. Ao chegar lá, a jovem conhece uma guerreira muito habilidosa e pede sua ajuda para encontrar o seu irmão. Depois de atravessar um novo portal, o grupo vai parar em um armazém e acaba sendo encontrado por um trio de gangsters. Por sorte, aqueles caras acreditam que encontraram a gangue com quem foram fazer negócio, e Penélope, que é confundida com a Madame Queen, aproveita para vender o hidromel que roubou dos monges que viviam no século 8. Após receber uma enorme quantidade de dinheiro como pagamento pela mercadoria roubada, Penélope e seus amigos deixam um armazém e Kevin descobre que está em Nova York no ano de 1929. Agora a missão da equipe é gastar todo o dinheiro que arrecadaram e a primeira parada é numa loja de roupas, para que eles possam se vestir como os membros da alta sociedade daquela época. Neste ano a lei seca estava sendo implementada, o que significa que todo tipo de bebida
bebida alcoólica era proibida. Mesmo assim, as pessoas continuavam bebendo, a diferença é que pagavam muito mais caro pelos produtos. Naquela noite, Penélope e sua gangue foram convidados para comparecer a uma festa organizada por Bumpy Johnson, um homem para quem eles venderam hidromel. Ao entrar naquele bar ilegal, Kevin se sente animado, pois esse é o primeiro crime que ele comete em toda a sua vida. Enquanto todos se divertem e fazem novos amigos no bar, a verdadeira Madame Queen é informada de que o seu armazém foi invadido naquela tarde e ordena que seus homens ensinem uma lição aos invasores. Após gastar todo o dinheiro que ganharam com a venda do hidromel, os bandidos do tempo decidem iniciar o processo de falsificação para conseguirem fabricar mais dinheiro. Nesse momento, Kevin decide abraçar a sua nova vida como criminoso e ajuda os seus amigos a fazer as falsificações, avaliando se aquelas cédulas estão de fato parecidas com as originais. Com o passar dos dias, todos os membros da gangue começam a se acostumar à sua nova vida, e Alto inicia um relacionamento com Amy, a cantora de jazz que conheceu no bar. Como o plano de falsificação de dinheiro não deu muito certo, os bandidos decidiram continuar roubando o hidromel dos monges para fazer negócio com outras gangues. Porém, certo dia, durante um roubo, Beralege e Jude acabam sendo descobertos e ficam presos no monastério, pois o portal que eles usariam para escapar se fecha. Após receber essa notícia, Penélope ordena que o Widget encontre um jeito de trazê-los de volta, e de repente recebe a visita de dois capangas da Madame Queen. Quando percebe que eles estão armados, o grupo decide fugir, e todos entram no carro de Amy para dar o fora daquele lugar. Enquanto sua equipe tenta escapar dos gangsters, Widget descobre como abrir um novo portal para resgatar os seus amigos do monastério e consegue salvá-los. Durante a fuga, Amy decide sair do carro e Alto assume a direção do veículo para despistar os criminosos que estão tentando alcançá-los. Nesse instante, o grupo avista alguns rastros deixados por seus amigos e percebe que eles foram capturados pelos capangas de Madame Queen. De repente, Bumpy Johnson aparece e descobre que Penélope não é quem ele imaginava. Quando todos estão prestes a ser finalizados, a verdadeira Madame Queen chega ao local e Penélope consegue convencê-la de que tudo não passou de um mal-entendido. Sendo assim, a mulher ordena que seus homens abaixem as armas e libertem os reféns. Após se despedir dos amigos que fizeram na cidade de Nova York, os bandidos do tempo vão para o seu próximo destino. Como não conseguiu encontrar Kevin, Fienna continua seguindo os rastros de Saffron, e quando percebe que a menina está em perigo, a guerreira decide ajudá-la a escapar. Enquanto foge pela floresta, Saffron acaba sendo capturada pela demônio, mas quando descobre que passou todo esse tempo seguindo a criança errada, Fienna vai embora e a jovem continua a missão de encontrar o seu irmão. Depois de enfrentarem as gangues criminosas da cidade vitoriana, os bandidos do tempo acabaram ficando sem recursos e por isso as únicas coisas que eles possuem para se alimentar são os gravetos da floresta. Repentinamente, o Ser Supremo aparece mais uma vez, fazendo com que o grupo fuja desesperado. Porém, antes de sair correndo, Jude decide se aproximar da aparição, que tenta se afastar dela. Por conta disso, o rosto divino acaba caindo no chão, revelando que a cabeça bizarra não passava de Jasper, um dos assistentes da divindade. Antes que os fugitivos fossem embora, o rapaz afirma que eles não devem de maneira nenhuma devolver o mapa ao Ser Supremo, já que o homem está planejando algo muito terrível. Com isso, o grupo percebe que um portal surgiu e Jasper pede que eles vão embora e protejam o mapa a qualquer custo. Após atravessarem a fenda, os bandidos percebem que foram parar no meio da Inglaterra georgiana, em um local onde uma grande peça de teatro está prestes a começar. Tentando encontrar uma forma de entrar no teatro, o grupo vai até a porta dos fundos, onde conseguem se infiltrar na cozinha e após se vestirem de acordo com o restante dos membros da festa, eles partem em direção ao salão. Enquanto seus amigos se alimentam pelo local, Kevin vai até uma das torres de sanduíches e antes que pudesse comer, ele é surpreendido pelo Conde de Sandwich, que revela ser o inventor do alimento em que o
garoto está prestes a consumir. Sendo assim, ele permite que o garoto deguste sua nova invenção e decide contar a história de como teve a ideia de criar aquela refeição. Algum tempo depois, Penélope tenta divertir Kevin, que continua deprimido pela perda dos seus pais. E para que pudesse animá-lo, a líder dos bandidos realiza diversos truques de mágica para o garoto. Durante a conversa, nenhum deles percebe que estão sendo observados por um gato demoníaco que espiona o grupo pela janela do local. Na dimensão infernal, pura maldade assiste os bandidos do tempo pelos olhos de seu gato espião e fica furioso ao notar que os seus alvos utilizam sua grande capacidade de viagem no tempo para fazer coisas tão inúteis e sem graça. Logo depois, o líder demoníaco conversa com Fiena e ordena que ela se apresse para capturar os bandidos e trazer o mapa do universo até ele, e conta que caso a criatura não conclua sua missão, será extremamente punida. De volta à festa inglesa, todos partem em direção ao salão do abacaxi para que possam observar e apreciar a fruta. Ao chegarem no local, os nobres se deparam com os viajantes do tempo devorando o abacaxi, e para que sua equipe não seja eliminada, Penélope decide desafiar o conde, que agenda um duelo contra a mulher no dia seguinte. Continuando a busca pelo seu irmão, Saffron utiliza a fenda do tempo mais uma vez e vai parar no meio de uma tempestade de gelo. Para que possa se aquecer, a jovem tenta acender uma fogueira com seus equipamentos e nem sequer percebe que está sendo observada por alguém. Na manhã seguinte, após escolherem suas armas, Penélope e Conde se afastam para dar início ao combate. Porém, nesse momento, eles são impedidos por Fiena, que chega ao local repentinamente. Ao notarem a presença de sua inimiga, os bandidos decidem fugir, fazendo com que o Conde fique furioso por ter o seu duelo interrompido mais uma vez. Sendo assim, o homem desafia a criatura humanoide, que não perde tempo e dispara em seu peito. Ao encontrarem um portal, os bandidos do tempo conseguem escapar de sua perseguição, e após passarem por uma dimensão macabra e vazia, eles vão parar no meio de um enorme deserto africano. Logo em seguida, o grupo percebe que Jude não passou pela fenda e ficam extremamente preocupados sobre o seu paradeiro. Tentando encontrar alguma civilização, os viajantes vão até o topo de uma montanha e, após avistarem um grande vilarejo, eles partem em direção ao local. E Kevin descobre que aquela é a cidade de Mansa Musa, o antigo rei malinês, que está entre os homens mais ricos da história. Ao ouvir isso, a líder dos bandidos fica animada e conta que está na hora de realizarem o maior roubo de suas vidas. Acreditando que possuem um caminho livre para roubar o tesouro do rei, Penélope se aproxima dos itens valiosos, mas é facilmente capturada pelos guardas, que decidem levá-la até a tenda de Mansa Musa. Durante o interrogatório, o rei conclui que o trio não é uma ameaça real, e como pedido de desculpas, ele pede que os bandidos aceitem algumas de suas barras de ouro. Graças às grandes histórias que ouviu ao longo de suas viagens, Kevin consegue conquistar a admiração de Mansa Musa, juntamente de todos os súditos do local, e para que possa presentear o seu novo amigo, o rei decide levá-la até a cidade de Cairo para conhecer o sultão. No meio das tendas comerciais, o garoto se encontra com Birelig e Alto, que afirmam que Penélope está extremamente deprimida, já que suas últimas tentativas de roubo foram repletas de fracassos. Apesar de tentar animar a sua amiga, Kevin percebe que a mulher não lhe dá ouvidos e decide acompanhar o rei em sua viagem. Com isso, Mansa Musa leva o seu novo amigo até o palácio do sultão, e após se apresentarem, eles dão início a uma grande confraternização. De volta à cidade malinesa, Penélope conta que está prestes a ir embora daquele deserto, e após se despedir do rei, Kevin deixa a cidade. No caminho, a líder dos ladrões afirma que já está se sentindo melhor, pois durante as discussões no palácio do sultão, ela conseguiu roubar grandes quantidades de rubis. Sendo assim, o jovem fica aliviado que tudo acabou bem, e juntos os bandidos do tempo partem em direção ao local do portal. Nesse momento, o garoto começa a ler o seu livro de história, e graças a essa distração ele se atrasa para entrar no portal. Entretanto, a passagem se abre novamente, permitindo que o garoto alcance o restante do grupo, e juntos eles vão parar no meio de uma tempestade de gelo. Na sala de observação, o Ser Supremo
Supremo conversa com seu assistente e conta que apesar de ainda não possuir um mapa do universo, ele sabe onde o objeto pode estar, já que conseguiu capturar Judy. Em meia nevasca, os bandidos do tempo se deparam com um tigre das neves, que começa a caminhar na direção deles, e para que possam afastar o animal, os viajantes decidem se unir e gritar em conjunto. Com isso, o felino acaba fugindo do local, porém o que eles não sabiam era que o predador na verdade não estava correndo deles, mas sim de uma enorme avalanche. Desesperados, os viajantes tentam fugir da onda de neve, e após o impacto eles são resgatados pelos trogloditas da região, que estão sendo liderados por Saffron. Durante o reencontro, Kevin acaba desmaiando, e depois de colocar o seu irmão em cima do seu mamute, Saffron decide levá-los até o seu vilarejo. Após apresentar a sua tribo aos bandidos do tempo, a garota leva o grupo até o chefe do local, e durante a conversa, Kevin decide conversar com sua irmã em particular. O jovem revela que graças a uma criatura demoníaca, eles tiveram sua família eliminada, porém Saffron não desanima e conta que não irá descansar enquanto não resgatarem os seus pais. Pela manhã, o grupo se une no acampamento e após se despedirem dos homens das cavernas, eles seguem sua jornada em busca do próximo portal do tempo. Ao encontrarem a passagem, Kevin e Saffron correm até ela e após atravessarem a fenda, eles vão parar em uma festa de adolescentes góticos. Tentando entender onde podem estar, os jovens caminham pela cidade e ao olhar para uma das vitrines da rua, o garoto percebe que eles estão em 1996. Sendo assim, eles se dão conta de que viajaram para 30 anos antes dos seus pais se conhecerem, e Saffron decide procurar por sua jovem mãe para que possa ao menos revê-la pessoalmente. Do outro lado do portal, os bandidos do tempo se deparam com os seus eus do futuro, que ordenam que eles sigam os jovens o mais rápido possível, pois estão correndo grande perigo. Após atravessarem o portal, os bandidos do tempo chegam até a casa dos góticos bizarros e tentam procurar pelos seus amigos desaparecidos. Enquanto caminhava pela vizinhança, Kevin se depara com seu pai adolescente, e apesar de saber os riscos daquela interação, ele decide se aproximar. Durante a conversa, o rapaz exibe o seu videogame portátil para o garoto, porém nesse momento, o rei demoníaco observa os adolescentes com um de seus gatos. Acreditando que o aventureiro pode estar sozinho com o mapa do universo, ele ordena que Fiena rastreie o seu alvo. Sendo assim, a mulher invade a festa na residência, e após explodir uma das portas do local, ela parte em busca de Kevin. O problema é que as outras versões de Fiena ainda continuam existindo, e quando consegue escapar da nevasca, sua cópia de outra linha do tempo se depara com um portal aberto por Widget, permitindo que ela viaje até a data em que os viajantes estão. Longe dali, Saffron vai até a casa de sua mãe, sendo recebida por sua avó, que decide convidá-la para entrar, pois assim poderá se limpar enquanto a idosa liga para as autoridades. Em meio às lojas da cidade, os bandidos do tempo procuram pelos adolescentes e durante uma de suas conversas com os idosos do local, Alto descobre que Fiena já os alcançou. Percebendo que o Widget está correndo grande perigo, o homem tenta distrair a criatura, empurrando um carrinho de brinquedos de uma das lojas. Com isso, a presença demoníaca começa a perseguir o objeto e é interceptada por Bitterlig, que tenta sair correndo. Furiosa, Fiena persegue o guerreiro enquanto dispara diversos raios flamejantes em sua direção, fazendo com que todas as pessoas fujam desesperadas. Enquanto isso, Kevin se diverte ao lado do seu jovem pai, porém repentinamente ele percebe que uma das versões da mulher monstruosa finalmente o encontrou e grita para que o rapaz entre em casa. Logo em seguida, a criatura humanoide desfere um ataque com seus olhos flamejantes e após conseguir se esquivar das chamas, o garoto tenta fugir pelas ruas da vizinhança. Durante a fuga, o jovem consegue encontrar a sua irmã e juntos os irmãos correm enquanto tentam se reencontrar com o restante do grupo. Repentinamente, Fiena consegue encontrar a
dupla, forçando-os a saírem correndo para que não sejam queimados pela criatura. No centro da cidade, os bandidos do tempo avistam Kevin e Saffron sendo perseguidos por uma das versões de Fiena. E para auxiliar seus amigos, Alto tenta atrasar uma das mulheres encapetadas, permitindo que os jovens se juntem ao restante do grupo. Dentro do estabelecimento, Widget percebe que estão prestes a ficar cercados pelas criaturas, e Penélope ordena que sua equipe fuja pela porta dos fundos. Querendo proteger os seus amigos, Better League corre para o lado de fora e confronta as mulheres demoníacas que começam a atacá-lo com diversos golpes em conjunto. Rapidamente, os bandidos do tempo retornam até a casa dos góticos e, após abrirem um dos portais para alertar os seus eus do passado sobre o paradeiro dos adolescentes, eles se preparam para atravessar a fenda mais uma vez. Nesse momento, Better League aparece na residência e revela que pôde escapar do combate contra as mulheres, que acabaram se distraindo e discutindo entre si. Com isso, o grupo viaja de volta para a Era do Gelo, e enquanto se alimentavam no acampamento dos Neandertais, eles se deparam com o Tigre das Neves. Entretanto, o felino acaba sendo paralisado no ar, e eles descobrem que aquele é apenas mais um dos observadores de pura maldade, que ordena que os ladrões lhe entreguem o mapa do universo. Apesar das ameaças, o grupo não se sente intimidado pelo líder infernal, e para que possa obrigá-los a entregar o mapa, ele revela que conseguiu capturar os pais dos adolescentes. Ao notarem o casal acorrentado, Kevin e Saffron ficam extremamente felizes, pois graças às memórias que criaram na infância de seus pais, os adultos cresceram de uma maneira diferente, onde foram treinados para lidar com situações perigosas e ameaças reais. Logo em seguida, Pura Maldade afirma que caso queiram resgatar a sua família, os adolescentes terão que viajar até a sua fortaleza e entregar o mapa do universo, caso contrário seus pais serão eliminados. Ao ouvir isso, Widget nota que uma das partes do mapa foi rasgada durante as aventuras do grupo, e para que possam chegar até Pura Maldade, Kevin explica que deveriam conversar com Cassandra, a visionária, que poderá dizer onde encontrar o pedaço perdido. Pela manhã, os bandidos do tempo se despedem dos Neandertais uma última vez, e juntos eles partem em direção à sua próxima jornada. Do outro lado do portal, os viajantes se deparam novamente com a cidade de Troia, que está no meio de um combate contra os gregos. Ao fim do combate, Kevin se aproxima de um dos líderes do exército e pergunta sobre o paradeiro de Cassandra. Rapidamente, o homem reconhece o garoto e pede que um dos seus soldados levem a equipe para uma visita ao calabouço da cidade, onde a mulher foi aprisionada há poucos dias atrás. O problema é que os dementes não entenderam a ordem do seu líder muito bem e acabam prendendo os viajantes normalmente. Nesse momento, o jovem se depara com Cassandra, que fica extremamente feliz ao revê-lo. Ao ouvir toda a história, a visionária revela que os bandidos do tempo devem ir até o último lugar em que viram um pedaço perdido, e Penélope afirma que o mapa teve uma de suas partes rasgadas no dia em que Susan caiu do topo do penhasco e foi esmagada por uma rocha. Sendo assim, Kevin explica que devem ir até o exato momento em que a poderosa ladra havia falecido, para que possam procurar pelo restante do mapa do universo. Rapidamente, Better League utiliza sua força descomunal para libertar Cassandra, que vai embora, e juntos os viajantes partem em direção ao local onde o próximo portal irá surgir. Durante a busca, os aventureiros caminham pela praia em busca da fenda, quando de repente, eles percebem uma movimentação estranha no oceano. Enquanto observavam a cena, o grupo se depara com um enorme tridente se levantando entre as ondas, e logo em seguida uma figura colossal submerge das profundezas do oceano. Apavorados, os bandidos do tempo percebem que aquele é Poseidon, o deus dos mares da mitologia grega, e após se erguer por completo, ele ordena que os bandidos do tempo devolvam seu mapa do universo. Ao mesmo tempo, a divindade revela seu rosto para os mortais, e graças a isso, Penélope se dá conta de que aquele é na verdade o Ser Supremo, e grita para que todos corram o mais rápido possível. Entretanto, Kevin desiste de continuar fugindo e implora para que o deus o ajude a resgatar os seus pais das garras de Pura Maldade, porém é
divindade não lhe dá ouvidos e desfere um ataque com sua mão gigante. Ao abrir os seus olhos novamente, o garoto se depara com o Ser Supremo em sua frente e, após se apresentar, a entidade afirma que trouxe o jovem até um de seus espaços vazios para que pudesse propor um trato a ele. O homem explica que não aguenta mais perseguir os bandidos do tempo para recuperar o seu mapa do universo, e por conta disso, ele pede que Kevin se torne o seu espião secreto. Confuso, o adolescente pergunta por que faria isso, e o Ser Supremo afirma que caso consiga roubar o objeto divino das mãos de Penélope sem que ela perceba, o jovem terá os seus pais de volta em sua casa são e salvos. Após explicar o seu trato, a divindade envia o garoto de volta para a realidade, onde os integrantes do grupo discutem furiosamente. Irritada, Saffron encerra a discussão e pede que o grupo foque no objetivo principal. Sendo assim, o Idiot leva sua equipe até o local onde Susan havia falecido, e ao chegarem lá, eles começam a procurar por sua antiga integrante. Ao olhar para a pedra que esmagou a mulher, Kevin percebe que não há nada além dos sapatos da viajante e questiona se Susan ainda poderia estar viva. Entretanto, o Idiot e Alto contam que isso seria impossível, pois conseguiram ouvir os últimos gritos de desespero de sua amiga, antes de ser eliminada pela rocha. Durante a conversa, Saffron encontra Susan se esgueirando pela areia, e ao avistarem sua antiga companheira de equipe, os bandidos do tempo correm na direção dela. Ao notarem que a ladra fugiu por um portal criado na praia, os aventureiros não perdem tempo e atravessam a fenda. Após uma rápida perseguição pela floresta, Susan corre por um acampamento de soldados chineses. E ao tentarem alcançar a mulher, os bandidos são interceptados pelos guardas, que estão acompanhados de Qin Shi Huang, o imperador responsável pela construção da Grande Muralha da China. Para que possam atravessar o local, Kevin tenta convencer o governante, dizendo que é um grande e poderoso visionário. O jovem afirma que no futuro milhões de pessoas irão visitar o país para admirar o trabalho feito pelo homem, e graças a isso, ele se tornará o primeiro imperador da China. Lisonjeado pelas palavras de Kevin, Qin Shi Huang permite que o grupo continue sua viagem, e os bandidos do tempo atravessam mais um portal. Ao fazer isso, a equipe de aventureiros se depara com mais uma cidade medieval, com diversos camponeses correndo por todos os lados. Repentinamente, um corpo é arremessado na direção do grupo, e Kevin descobre que eles estão no meio de uma invasão à cidade de Cafa, em 1343, onde os soldados inimigos atiravam corpos de vítimas da peste na direção do vilarejo, que fez com que aquele fosse o primeiro registro de uso de armas biológicas. Com isso, os bandidos do tempo dão continuidade à sua busca, e após alguns minutos, Susan acaba ficando encurralada, sendo encontrada pelo grupo no mesmo instante. Cansada de toda aquela perseguição, a mulher afirma que não deseja mais fazer parte da equipe e vai embora. Logo em seguida, os camponeses se unem ao redor dos bandidos e, acreditando que os invasores possam ter trazido a peste para sua cidade, eles se preparam para eliminá-los. Entretanto, Susan não permite que isso aconteça e abre o seu portal mais uma vez, ordenando que o grupo a acompanhe. Ao atravessarem a fenda, os bandidos do tempo chegaram até uma grande ilha deserta e, ao se deparar com a fugitiva ao lado do seu marido Gavin, que está desaparecido, Penélope fica extremamente abalada e ordena que o casal explique o que está acontecendo. Gavin explica que há alguns anos atrás havia se cansado de sua vida de crime e não queria mais realizar diversos roubos pelo mundo, porém quando percebeu que sua esposa nunca iria deixar de ser uma ladra, ele decidiu fugir ao lado de Susan para que pudessem dar início a uma nova vida. Além disso, a mulher afirma que os seus amigos nunca foram verdadeiros criminosos, já que sempre falhavam em suas missões e não traziam nenhum tesouro para casa. Atordoado com tudo que está ouvindo, os bandidos ficam completamente arrasados e começam a considerar desistir de sua carreira. Nesse momento, Penélope se lembra de todas as aventuras que viveu ao lado de Kevin e graças a isso ela não se abala com as acusações e consegue animar o restante do grupo. Logo em seguida, Gavin revela que eles estão na exata localização em que a Fortaleza das Trevas está escondida. E repentinamente toda a ilha começa a ser levantada do chão, revelando que o casal vive em cima da cabeça de Ren,
um homem colossal que vive no fundo do oceano. Animado com tudo que está presenciando, Kevin implora para que o gigante os ajude a chegar até o forte de pura maldade. Sendo assim, o colosso humano caminha tranquilamente pelo oceano, gerando ondas gigantes para todos os lados. Ao chegarem no local, os viajantes do tempo descem até o chão pelo dedo de Ren e caminham até o reino das trevas. Por fim, o garoto pega um mapa do universo e entra na caverna ao lado de Saffron. Porém, nesse momento, os irmãos acabam caindo em um buraco no chão. Repentinamente, Kevin acorda de um pesadelo e ao olhar ao redor ele percebe que está de volta em sua casa e é recebido por seus pais, que agem como se nada tivesse acontecido. Confuso, o garoto caminha pelo seu quarto tentando encontrar os portais do tempo, porém ao notar que tudo aquilo pode realmente ter sido apenas um longo sonho, ele começa a ficar desanimado e se senta em sua cama. Ao fazer isso, Kevin se depara com o mapa do universo escondido entre os lençóis, e ao avistarem um objeto, os pais do jovem começam a agir de uma maneira extremamente macabra, e graças a isso, ele descobre que esta é uma ilusão criada por pura maldade. Repentinamente, Saffron e o restante do grupo aparecem no local e decidem confrontar o Lorde Demoníaco, que decide demonstrar como poderia deixar as suas vidas muito mais felizes. Apesar de se sentirem atraídos pelos sonhos prometidos a eles, os bandidos do tempo se negam a trabalhar ao lado de pura maldade, e para que possa forçar Kevin a entregar um mapa do universo, o demente começa a enlouquecer os amigos do garoto, utilizando seus poderes psíquicos. Nesse momento, uma bola de fogo atinge a fortaleza e o Lorde das Trevas percebe que aquele é na verdade o Ser Supremo, que intimida todas as criaturas em volta do local, com seus raios divinos. Após se aproximar dos aventureiros, a divindade pede que Kevin lhe entregue o mapa do universo, porém antes que tome qualquer decisão, o garoto ordena que os seus pais sejam libertados. E pura maldade envia o casal de volta para casa, como se nada tivesse acontecido. Tentando convencer o jovem, Ser Supremo explica que pretende utilizar o objeto para reiniciar a história do universo, fazendo com que não haja mais fome, guerras e doenças, apenas um mundo de felicidade e perfeição. Ao ouvir isso, pura maldade afirma que nunca faria algo tão ruim com o planeta e conta que o seu único objetivo é transformar a vida humana em uma miséria sem fim. Percebendo que possui o futuro da humanidade em suas mãos, Kevin fica indeciso, porém após alguns segundos, ele decide entregar o mapa à pura maldade, que começa uma grande festa de comemoração. Furioso, o Ser Supremo tenta atacar o Rei das Trevas, mas seus poderes não funcionam devidamente naquela dimensão, e graças a isso ele não consegue derrotar o seu inimigo. O que pura maldade não sabe é que aquela lancheira na verdade estava vazia, e que o verdadeiro mapa estava com Saffron esse tempo todo, pois os irmãos trocaram suas maletas para enganar o demente e fugir ilesos. Do lado de fora, os bandidos do tempo comemoram sua vitória, porém ao checarem o mapa do universo, eles percebem que o objeto agora é apenas um pedaço de papel destruído. Quando se dão conta de que perderam a posse do objeto divino, os bandidos ficam completamente desesperados, pois acabaram de ser roubados por outro grupo de viajantes do tempo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se pudessem viajar para qualquer época da humanidade? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!